Eu vou contar para vocês que eu tô gostando bastante do que eu vi até aqui e percebi e consigo projetar desse novo formato da Liga dos Campeões, tá? Chegamos à metade, a linha do meio-campo da primeira fase, antiga fase de grupos, agora fase de liga. E, cara, tá um pega pra capar, tá uma desorganização teórica tão bonita de se ver que eu acho que até a UEFA tá repensando se vale a pena pensar em diminuir o risco para os grandes e ver o que está acontecendo. Eu não estou elogiando porque trabalho numa empresa que transmite, tá? Se eu não estivesse gostando, eu seria muito franco com você. Inclusive, tenho liberdade para tal de fazê-lo no ar, pela TNT. E eu estou falando aqui o que realmente eu estou sentindo. Eu estou gostando bastante. Se essa percepção mudar, se no fim das contas eu sentir que o risco não foi tão grande assim, porque qual que é o risco real? O risco de ficar de fato eliminado dessa primeira fase é muito pequeno, né? De 36 equipes, são 24 que se classificam. Para você ser uma equipe, não digo candidata ao título, mas com um orçamento que te coloque entre os 10, 12 primeiros e você ficar de 25º em diante, você precisa realmente viver uma tragédia, como por exemplo o PSG nessa primeira metade. Se você viver uma tragédia e ainda assim conseguir ficar na zona de playoffs, de repescagem, que eu prefiro chamar, entre o nono e o 24º, será que tem risco mesmo? Será que você só não vai ter que pagar com 2 datas a mais no seu calendário, o que já é um preço razoável, tá? Veja a classificação e esses times aqui que estão entregando menos do que deveriam, tá? Não apenas do que poderiam, como Atlético de Madrid, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique, principalmente, mas não somente, eles vão ficar. É um peso muito grande ter 2 datas a mais no calendário, tá? Um pouco menos para o Bayern porque a liga é um pouco mais curta do que as outras, mas é um peso muito grande para o calendário. Ainda mais alguns desses clubes que já vivem uma crise de lesões como o Real Madrid. Mas, cara, tem muita coisa bacana pra gente ver aqui, tá? Primeiro que como é a primeira vez, a gente não está muito versado nesse novo formato. Eu tenho a obrigação de estar dentro do possível. Você não. Então eu vou tentar com recursos visuais te ajudar e me ajudar, mas se você conseguir dar uma olhada na tabela enquanto eu falo, também ajuda todo mundo. Mas eu vou tentar te poupar desse trabalho. Olhando para, projetando a nota de corte, que é algo que a gente vai passar a ter um pouco mais de não certeza matemática, mas de referência matemática com o passar dos anos desse formato, mas a nota de corte que a UEFA tinha projetado antes para você se classificar para os playoffs, ou seja, no mínimo 24ª colocação, era de 7 a 8 pontos. Olhando para essa primeira metade, faz sentido, né? O último da zona de classificação, o 24º, que é o PSV, tem 4 pontos, dobrando isso, 8. O PSG, 8 pontos, mas pelo saldo, e o saldo vai definir posição, atenção. O saldo vai definir posição. Não sei se de classificação ou não, de classificação direta ou repescagem, mas vai definir posição, que é importante para o sorteio posterior do seu caminho do mata-mata, de mando de campo, de quem você pode pegar na repescagem, porque é pareamento a cada dupla, né? Sendo um pouco mais claro. Hoje, teria um sorteio entre o 24º PSV e o 23º Atlético, e o 9º Atalanta e o 10º Manchester City. Esses 4 clubes sorteiam para ver quem pega quem, né? Se a Atalanta pega o Atlético ou o PSV e se o City pega o outro que sobrar. Então vão ter esse pareamento depois. Então é importante, talvez, você ficar um pouquinho mais para cima para escapar dos melhores da zona de repescagem, entendeu? Enfim, e às vezes o pior pode ser um PSG.
Cara, tem muita coisa ainda para ser definida, mas o ponto é, a nota de corte de 8, 7 ainda faz sentido. O que é um problema para o Paris Saint-Germain, e daqui a pouco a gente entra nisso. Lá em cima, se a gente dobrar a nota de corte do G8, que vai direto para as oitavas de final, sem passar por repescagem, a gente vai para 18 pontos. É mais alto. A UEFA pensava que seria 17. Pode até ser. Mas 18 pontos é muita coisa, tá? E quando a gente usa tanto os 17 quanto os 18 pontos, a gente chega, acho que na verdade, mais forte desse vídeo, que é equipes que estão com 7 pontos para baixo não podem mais perder. Ok? Porque o Manchester City, por exemplo, que está com 7 pontos, para ele chegar a 17, ele precisa fazer 10. E ele tem mais 4 jogos. Se ele perder, o teto vai ser 9. E a tabela do Manchester City, e eu vou agora começar a me debruçar nos pormenores, ela tem... Ih, rapaz, agora me perdi aqui. O City ainda pega fora de casa Juventus e Paris Saint-Germain. Antes recebe o Feyenoord e fecha recebendo o Clube Bruges. Os 2 jogos em casa são vitórias que devem ser obrigatórias, 6 pontos. Vai ter que vencer ou a Juventus em Turim ou o PSG em Paris. E vai ter que empatar pelo menos com o outro, se a nota de corte for de fato 17. Então o City, com o empate com a Inter dentro de casa e com o atropelo sofrido para o Sporting fora, se complicou. O City, para o desespero de Guardiola, pode acabar tendo que jogar a repescagem. E tem gente achando que essa Liga dos Campeões vai entregar vários jogos mortos. Não vai. E lembre-se, a última rodada é toda no mesmo dia, no mesmo horário, no dia 29 de janeiro. Por favor, anote na sua agenda. A gente pode ter o City tendo que contar quantos gols ele vai tentar fazer no Clube Bruges para ver se consegue ir direto para as oitavas de final ou não. Porque em paralelo ele pode estar batendo ali com, sei lá, o Aston Villa, que está jogando e está goleando. Enfim, o saldo de gols pode ser importante, repito. Não é só o City que está complicado, não. Vamos usar o exemplo do Arsenal. O Arsenal está com os mesmos 7 pontos do Manchester City. Só que tem uma tabela mais tranquila. O Arsenal visita o Sporting na próxima rodada. É perigoso, mas é o primeiro jogo, o primeiro desafio do Sporting na Liga dos Campeões pós-Rubem Amorim. Isso pode ajudar o Arsenal. E depois recebe a surpresaça Mônaco, em Londres. Daqui a pouco falaremos desses times que vão cortar a vaga de gente grande. Não sei se é o caso do Mônaco, mas de outros sim. Projeção, né, gente? Recebe o Dinamo de Zagreb, vitória obrigatória, e depois visita o Girona, vitória obrigatória. O Arsenal precisa... Não pode perder, né? Então não pode fazer o que o City fez em Lisboa contra o Sporting. Então, arrumando um empate, pelo menos, em Lisboa, o Arsenal respira. Ainda mais se tiver o Odegaard voltando, se tiver uma fluência ofensiva mais organizada, etc e tal, porque a tendência é que ganhe os 2 jogos em casa e ganhe do Girona na Espanha. Porém, já estamos pisando em ovos, hein? Não podemos perder. Passando para a turma dos 6 pontos. Bayern de Munique. O Bayern eu acho que já está lá, tá? O Bayern é um que não está nesse momento. O Bayern é apenas o 17º colocado. Mas o Bayern tem uma tabela que é tranquila. Imagino que consiga fazer aí os 11 pontos, pelo menos, que precisa para chegar lá. Para fazer... 11 não, né? Vai ter que vencer os 4 para fazer 12. Eu acho que é muito provável que vença os 4, porque recebe o PSG, visita o Shakhtar no próprio país, que o Shakhtar está jogando na Alemanha, visita o Feyenoord e recebe o Slovan Bratislava. Eu sei que o Bayern não está jogando tão bem, tá? Na Champions, principalmente. Mas eu imagino que é uma tabela que seja bastante acessível para esse Bayern de Munique. Porém, mais uma vez, qualquer tropecinho aqui, não ganha do PSG, aí o Feyenoord complica um pouco na Holanda, a ver. Quem está enrolado mesmo é o Real Madrid.
dessa turma de 6 pontos? Porque o Real Madrid, gente, visita o Liverpool na próxima rodada em Anfield. Não pode perder, ok? Depois visita a Atalanta. A linda Atalanta, atual campeã europeia, assim como o Real Madrid. Recebe o Salzburg e termina visitando a maior surpresa até aqui da Liga dos Campeões, chamada Brest. O que nunca jogou, o caçula, que ainda está invicto em 4 rodadas e está na parte de cima da tabela. O Real Madrid tem uma chance muito grande de ir para a repescagem. Ah, Fred, mas o Real Madrid na repescagem vai atropelar quase qualquer um. É bem possível. Mas pode acabar pegando uma carne aí um pouco mais borrachuda e engasgar. O Milan, que está com 6 pontos. Cara, o Milan tem uma chance muito grande de vencer as próximas 4, tá? É porque eu não consigo confiar nesse Milan, não consigo confiar no Paulo Fonseca, mas a vitória contra o Real Madrid no Bernabéu foi linda para os planos do Milan, que agora, em teoria, tem uma tabela muito tranquila, cara. Visita o Slovan Bratislava, 0 ponto até aqui. Recebe o Estrela Vermelha, 0 ponto até aqui. Recebe o Girona e visita o Dinamo de Zagreb, que tomou 9 do Bayern no outro dia. Vamos lá, hein? Vamos querer, Rafael Leão. E, cara, vamos lá. O Milan conseguindo entrar ali, o Bayern de Munique conseguindo entrar ali, não sobra muita vaga. São 8 vagas, gente. Atlético de Madrid, eu vou daqui a pouco chegar lá na frente, tá? Atlético de Madrid, que tá com 6 pontos também. O Atlético visita o Sparta Praga, recebe o Slovan Bratislava, recebe o Leverkusen e visita o Salzburg. O Atlético muito provavelmente não estará no G8. Muito provavelmente não estará no G8 porque eu acho que não ganha esses 4 aqui. E o PSG vai ter que lutar para fazer 8 pontos. O PSG vai ter que lutar para não ser eliminado, o que seria uma vergonha absoluta para Luiz Henrique, potencialmente para demissão. Porque, cara, o PSG precisa, no mínimo, fazer o que ele fez até aqui. 4 pontos em 4 rodadas. Visita o Bayern, visita o Salzburg, recebe o Manchester City, o único jogo em casa restante do PSG é contra o Manchester City, e visita o Stuttgart, que não vai bem, obrigado, mas é chato. Cara, assim, o PSG acho que ganha do Salzburg na Áustria. E qual que é o outro que ele pode empatar aqui? O Stuttgart? Pode ser. Mas você consegue colocar 2 vitórias para esse PSG aqui? Não sei, tá? A chance maior é que sim, é que consiga se classificar, mas se classificar-se, muito provavelmente estará na parte de baixo da repescagem e é uma bomba para quem por saldo de gols ou por um pontinho não conseguir entrar no G8. E aí, sei lá, repito, um City da vida pode acabar tendo que pegar um PSG na repescagem e ficar fora do mata-mata, um dos dois. Um jogo de quartas de final de Liga dos Campeões, que outro dia foi semifinal. É disso que se trata, senhoritas e senhoritos. E desse G8 aqui, que nesse momento tem o 100% único, Liverpool, Sporting, Mônaco, Brest. Temos 2 franceses no G8 e nenhum deles é o PSG. Inter de Milão, Barcelona, Borussia Dortmund e Aston Villa. Acredito que aqui dá pra gente cravar que Liverpool, Inter e Barcelona e Borussia Dortmund estarão. A tabela do Dortmund é muito tranquila. O Dortmund está com 9 pontos e para dobrar o que fez precisa de 3 vitórias. Visita o Dinamo de Zagreb, recebe o Barcelona, ok, pode perder. Visita o Bolonha e recebe o Shakhtar, então acho que tem 3 vitórias aí, com exceção do jogo contra o Barcelona, que a gente não sabe o que pode acontecer. Então já temos aí Liverpool, Liverpool, Inter, Barcelona e Dortmund. O Sporting eu acho que entra. O Sporting está com 10, precisa fazer mais 7. O Sporting é um dos que pode perder. Recebe o Arsenal, visita o Clube Bruges, visita o Leipzig, 0 ponto, e recebe o Bolonha. O Sporting tem muita chance de fazer 7 pontos. A grande questão é saber se o pós-Rubem Amorim será traumático imediatamente ou não. Então estamos 5 de 8, tá? Contando com o Sporting. E aí se o Milan fizer lá aqueles todos os pontos que eu falei, se Arsenal, Manchester City, já começa a congestionar. E aí a gente ainda tem que falar aqui de Mônaco, Brest e Aston Villa.
O Villa, para dar um pouco mais de atenção, porque o canal aqui afinal é sobre futebol inglês principalmente, o Villa recebe a Juventus, visita o Leipzig, visita o Mônaco e recebe o Celtic. O Villa tem chances de ficar fora dessa festa, hein? O Villa tem 9 pontos e precisa de mais 9, vencer 3. A mão do Tyrone Mings pode custar muito caro para o Aston Villa. Então, eu estou adorando fazer essas projeções e pensar. A questão é, com quase toda a certeza do mundo, já podemos, nesse meio de caminho, nessa linha do meio campo, afirmar que duas grandes folhas, duas grandes potências financeiras estarão na repescagem, tá? E podemos ter uma fora, inclusive, que é o risco do PSG e talvez um risco ali do Atlético de Madrid, acho difícil, mas enfim. O Leipzig, coitado. Que vergonha lá, em Leipzig e Salzburg. Aliás, o grupo Red Bull em Klopp, com o Bragantino no Brasil e o Salzburg e o Leipzig cometendo esse papelão na Liga dos Campeões. Tá um pouco complicado. Mas, cara, é basicamente isso, tá? Eu queria traçar isso um pouco com vocês, porque a gente tem grandes, ótimas surpresas. Ó, o Brest. Eu quero falar do Brest rapidinho, então, para não, né? O Brest que, para chegar a esses 10 pontos e a quarta colocação, venceu o Sturm Graz em casa, goleou o Salzburg fora 4-0, empatou com o Leverkusen em casa e venceu o Sparta Praga fora. O Brest agora, ele visita o Barcelona, vence o PSV, visita o Barcelona, recebe o PSV, visita o Shakhtar e recebe o Real Madrid. Eu acho que o Brest vai ser o elefante na árvore que vai cair para os playoffs, mas tá lindo, gente. Pro Brest estar nos playoffs já tá fogo de artifício. Não confunda meu gesto. Fogo de artifício. O Sporting eu acho que não cai. O Mônaco eu acho que cai. O Mônaco tem uma tabela muito difícil. Recebe o Benfica, visita o Arsenal, recebe o Villa e visita a Inter. Acho que o Mônaco cai. Mas a gente vai ter, no fim das contas, umas 2, 3 vagas sobrando desse grupo que está aqui e deve ficar. Por favor, divida as suas projeções, discordâncias, concordâncias. Se você está gostando dessa Liga dos Campeões, como eu, ou não. Mas enfim, é isso, minha gente. A constância de vídeos aqui está um pouco menor, porque eu estou de férias em solo brasileiro. Graças a Deus, com a minha família e meus amigos. Então, se você vir alguém que parece comigo na rua, pode ser eu. E se for eu, você grita meu nome. E me paga uma cerveja. Um beijo.